É irônico que o tema desse vídeo seja exatamente sobre essa sensação que você está sentindo agora. Essa sensação de que será que vai valer a pena? Do que se trata esse vídeo? Será que eu vou ganhar algo com isso? Será que este é o melhor vídeo sobre o assunto? Será que esse assunto, inclusive, é relevante? E qual assunto é esse? Fala logo que eu quero saber se vai valer a pena ficar até o final, porque senão eu vou ver um outro vídeo no qual eu vou fazer as mesmas perguntas. E assim outro vídeo, e assim outro vídeo. Assim como na Netflix, você fica horas e horas até escolher um filme que, bom, agora já tá tarde, eu vou dormir, amanhã eu vejo. Esse medo de perder tempo talvez seja um dos medos mais interessantes e terríveis do nosso tempo. É claro que esse medo tem uma justificativa. O medo, por exemplo, de você perder tempo, acontece por uma razão simples, mas com consequências monstruosas para nós. Você tem, claro, mais coisas que você quer fazer do que tempo disponível para fazê-las. Então, algumas pessoas chamam de mentalidade de escassez, né? E a ideia é que se você se concentrar naquelas em que podem dar alguma coisa para você, naquelas que se justifiquem imediatamente como algo que vai trazer um ganho significativo para você, então você vai viver uma boa vida, porque todas as atitudes que você tomar serão justificadas, elas terão ali uma relação de custo-benefício muito claras, de vantagens e desvantagens muito claras. Esse medo de perder tempo, então, te impede de se educar e te impede de conhecer coisas que de outro modo você não conheceria. A gente já vai falar um pouco mais disso, mas pense que ele não é bem o medo de que você tem pouco tempo, que na verdade ele tem um nome que chama cronofobia. Não é assim, eu não estou com tempo de ver isso agora. Não é bem esse medo que eu estou falando. Não é um medo também de desperdiçar o tempo que você tem. Porque você, por exemplo, fica um tempão. Em vez de ver um vídeo, por exemplo, como esse, que eu nem sei quanto tempo vai ter, mas imagino que uns 20 minutos, você começa a ver 30 Reels de 1 minuto. E é o mesmo tempo que você teria ao ver o vídeo. Mas você, por poder avaliar mais rapidamente um Reels do que um vídeo de 30 minutos, decide pelo Reels. Decide pelo formato curto, decide pelo formato mais rápido de consumir. Então não é o medo da falta de tempo, mas é o medo de que ao se comprometer com um vídeo tão longo, você diga, puxa vida, fiquei 30 minutos nesse vídeo e nem achei ele muito maneiro. E aí você prefere um outro formato em que você já não tem muitas expectativas em relação a isso, porque afinal é um formato muito curto, é um formato muito rápido. O que você vai exigir de um Reels de 30 segundos, não é? Então também não é o medo do fracasso, porque o medo do fracasso é essa vergonha pública, praticamente, que você vai sentir se algo não der certo. Você começou a fazer algo, você se comprometeu a querer fazer aquilo por algum tempo, e aí as pessoas começaram a ver que, bom, poxa, esse cara não está dando muito certo, ele começou a publicar vídeos no YouTube aí, e não tem muitas visualizações, e você começa a sentir esse fracasso de que parece que você está sendo observado, de que você está ficando para trás. Não é então esse medo do fracasso, mas eu defino aqui como o medo de não alcançarmos o que queremos com rapidez suficiente, ou de que alcançar isso não tenha valido a pena o esforço. Quer dizer, o seu medo não só ao consumir conteúdo é de que você se dedique para ler 1000 páginas dos ensaios do Montaigne e você não consiga ler tão rápido quanto você imagina que deveria ler. Então, 2 meses, 3 meses, quanto tempo você acha que levaria para ler 1000 páginas? E ao terminar, você vai dizer assim, puxa, fiquei 2, 3 meses lendo aquele livro e é uma droga, nem valeu a pena. Então, esse é um medo em que faz com que você não se comprometa com nenhum tipo de transformação pessoal que ofereça um resultado claro, imediato, ou pelo menos óbvio. Não é? Então, esse medo, ele gera um tipo de dissonância cognitiva. Olha só, nós queremos realizar as coisas de uma forma eficiente, que nada mais é do que um tipo de perfeccionismo, quer dizer, essa busca pelos vídeos, a gente sabe que se a gente fizer vídeos dessa forma, eles vão dar certo, do tipo assim, a melhor forma de, a melhor maneira de, o melhor ar-condicionado para. Todo o melhor significa um tipo de curadoria no qual você não precisa lidar com outras opções. Você quer a resposta certa. Então é um tipo de perfeccionismo em que você quer
o melhor caminho, o melhor jeito para fazer tal coisa. Então tem essa soma com o medo de que no final isso não vai valer a pena. Quer dizer, você quer realizar as coisas da forma mais eficiente, com medo de que o esforço não vale a pena, e aí no final das contas você fica ali ruminando um tempão sobre qual é a melhor decisão a fazer, a tomar, e aí você adia qualquer tipo de resultado. O que eu quero dizer no final das contas é que você começa a considerar todas as alternativas possíveis porque você quer encontrar a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Só que ao começar a considerar as opções, você não dá o tempo necessário para a consideração, porque afinal você já deve ter pulado esse vídeo, já foi mais para frente para saber como que você resolve isso. Você não quer nem entender o problema. E aí você começa a pular para uma outra opção, e para uma outra opção, e para uma outra opção. E aí você garante que em vez de ter um resultado mais ou menos, pouco resultado, ou efeitos não insignificantes, mas pequenos na sua vida, você não tenha nenhum. Você fica com aquela sensação de que a vida está passando e você não está aproveitando o seu tempo de nenhuma forma, porque o seu trabalho ficou como que de considerador. Você fica considerando coisas. Ah, vou ver tal coisa, vou ver tal outra, não sei se eu vejo aquela, não sei se eu faço aquilo. Será que eu começo a escrever no Instagram? Será que eu começo a publicar no YouTube? Será que eu tenho uma newsletter? Será que eu faço um conteúdo sobre isso? Será que eu faço um conteúdo sobre aquilo? E na verdade você poderia fazer tudo isso e analisar depois. Mas você não vai fazer isso. Porque você não sabe se essa é a melhor maneira. Você tem medo de perder tempo. Ah, vai que eu dedico 6 meses aí para publicar no YouTube e não acontece nada. Então, essa constante consideração, né, com o medo de perder o futuro, é o que nos mata. E isso tem raízes mais interessantes, que é o que a gente vai analisar agora. Então, considere, já que você é o grande considerador, assim como eu, que qualquer tipo de transformação significativa na sua vida exige considerar esses dois problemas. De que a pessoa que vai passar por essa mudança, você, ela não pode ter esse tipo de conhecimento que você quer sem passar pela experiência. Quer dizer, não tem como você ter a conclusão daquilo que vai acontecer sem conhecer o negócio. Deu para entender? Quer dizer, se você quer saber como será quando eu souber inglês, não tem como você saber isso. Porque você precisa saber para saber como é que é. Então, você não consegue estimar aquilo com muita precisão, porque você precisaria se tornar essa pessoa para poder avaliar. Quer dizer, você precisa aprender inglês para saber se valeu a pena, não é? E a segunda coisa é que quando você aprender o inglês, ou aprender a tocar guitarra, ou aprender marketing, você vai ser outra pessoa e vai avaliar a experiência que você passou de outra forma. Então, isso cria para nós uma ansiedade muito grande, porque a gente não consegue decidir o que fazer porque a gente não sabe que tipo de pessoa a gente vai ser quando souber essas coisas. Mas a gente só pode se tornar esse tipo de pessoa se a gente souber essas coisas. Então você fica vendo a sua vida, você tenta ver a sua vida de fora, né? Então a grande questão é você não pode entender como é ser essa pessoa do futuro ou tomar uma decisão sobre ser ou não essa pessoa do futuro, porque você está tomando essa decisão hoje, sem nenhum contato ou experiência verdadeiros, apenas com estimativas, com previsões. Então, a ideia de que você, esse medo, né, de perder tempo, esse medo de você tomar uma decisão no futuro, ele é plenamente compreensível, mas ele é mal para você, assim como é para mim. Você pode achar que esse é o tipo de decisão que é a mesma de uma decisão financeira, mas não é. Porque quando você vai tomar uma decisão financeira, como por exemplo comprar um relógio, comprar um carro, comprar uma casa, você tem uma expectativa em relação a quanto aquilo pode valorizar ou desvalorizar. Mas mesmo que essas expectativas saiam muito fora do seu controle, você sabe que elas vão te afetar apenas ou quase sempre do ponto de vista financeiro. Não é? Então você vai ganhar mais ou menos dinheiro. Mas quando a gente fala de uma decisão como, por exemplo, aprender a escrever numa língua diferente, ou aprender a ler os clássicos, ou começar a estudar algum tipo de assunto, não é assim, porque o assunto é tão multifacetado que você não consegue prever todos os benefícios e vantagens que ele vai te trazer antes de começar a fazer isso. Porque, de novo, é a pessoa que você vai se tornar quando estiver lendo que vai ter uma visão melhor disso. Antes não dá para você prever. É como se você quisesse dizer assim:
Ah, eu só vou fazer essa viagem se eu souber tudo aquilo que de bom e ruim vai acontecer antes de eu ir para ela, antes de eu viajar. Né? Então, você faz um plano, mas a coisa não acontece. Então, imagina que você é mais ou menos isso. Você fica pesquisando todas as viagens possíveis que você pode fazer, mas você não toma nenhuma atitude para fazê-las. Está sempre vendo, né? Tem medo de perder tempo. Ah, vai que você ficou 6 meses no Japão e nada de bom acontece, né? Então, a ideia aqui é... O fato é que a gente não tem uma noção, uma ideia de como uma hora gasta fazendo uma coisa pode compensar a gente no futuro. Às vezes você está vendo esse vídeo e você fala, que coisa chata do cacete. Mas daqui a 2 ou 3 meses você vai voltar a ele e vai falar, puxa, era isso que eu precisava ter ouvido. Era isso que me faltava naquele momento. Então, a ideia de que você precisa fazer apenas coisas que deem um resultado claro, que mostrem a que vieram, ela te amaldiçoa, ela te apodrece por dentro mesmo. Porque você só consegue ver as coisas de uma maneira transacional. Quanto você ganha e perde ao trocar o seu tempo ou dinheiro por aquilo. E há muitas coisas, talvez as coisas mais importantes da vida, não podem ser vistas dessa forma. Você não sabe todas as vantagens e desvantagens de um casamento antes de casar. Né? Então, você precisa tomar esse tipo de atitude, apesar é um salto de fé mesmo. Né? E a nossa linguagem mesmo revela que nós pensamos em termos financeiros o tempo todo. Eu até fiz um teste com um amigo meu. Eu falei assim, será que você consegue ficar um dia sem falar de dinheiro? Não diretamente de dinheiro, talvez seja relativamente fácil, mas indiretamente, quer dizer, qualquer atividade que possa te trazer dinheiro de alguma forma. Não é? E é realmente difícil para quem trabalha com a internet ou trabalha empreendendo. Então, a nossa linguagem é sempre do tipo gastar ou investir meu tempo. Eu acho que esse uso, que tem um livro muito famoso que trata desse tipo de uso, que é o Metáforas da Vida Cotidiana, do George Lakoff, revela que a gente vê todas as coisas como um tipo de investimento. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar um curso, ela quer saber em quanto tempo o investimento dela vai retornar. Como se ela estivesse investindo na bolsa, assim. Então, como se tivesse algo previsível que vai acontecer na vida dela. E a verdade é que assim, bom, olha quantas etapas você precisa passar para que a coisa aconteça. Você precisa ver as aulas, você precisa assimilar as aulas, você precisa praticar as aulas, você precisa depois abordar as pessoas, oferecer o seu serviço. Há várias coisas que dependem apenas do aluno. Então, como que eu vou prometer isso para você? Ou pior, como que eu vou garantir que você vai obter isso tudo? E você pode pensar, então vai ser uma perda de tempo. Não, pode ser a melhor coisa que você faz na vida. É que não dá para saber antes. Então, a ideia aqui, eu sei que é meio triste, né? O René Guénon falaram disso, né? De que a quantidade, né? O reino da quantidade é que a gente tenta reduzir tudo a uma espécie de conta matemática, em que apenas os argumentos que podem ser colocados em gráficos e porcentagens é que valem a pena serem ouvidos. Então, a ideia da matematização do mundo acontece até em empresas que deveriam ser supostamente criativas. Então, as pessoas que têm tabelas, as pessoas que têm gráficos, as pessoas que têm números, elas acabam vencendo a discussão das pessoas que têm apenas intuições, ou assim, eu acho que não é bem por esse caminho, e a pessoa tem um gráfico, então ela tem mais poder, porque ela está mais preocupada com se algo der errado, ela pelo menos tinha uma tabela para provar que estava errado. Então, isso coloca a gente numa situação em que tudo que a gente tenta avaliar na vida tem a ver com ganhos e perdas. Né? Então, para mim, tá? Aí você pode discordar. A única solução aqui é questionar essa noção de que qualquer atividade tem que dar resultado no futuro. Então, quando a gente tenta evitar atividades que não apresentem um benefício claro para a gente usar o nosso tempo numa coisa supostamente mais eficaz, que vai nos colocar mais próximo dos nossos objetivos, se é que normalmente nós temos um, e se é que você conhece exatamente o que vai trazer resultados naquele seu objetivo, a gente começa a anestesiar essas ansiedades procrastinando o tempo que nós temos. Quer dizer, como você não sabe se aquela atitude, se aquele assunto, se aquele livro, se aquele vídeo do YouTube vai te dar exatamente aquilo que você busca,
Então, para que assistir? Vamos procurar esse vídeo aí que vai finalmente dar aquilo que nós precisamos. A gente não sabe muito bem como é, mas sei lá, talvez tenha algum sinal, né? Talvez tenha algum tipo de marca ali que vai revelar para a gente que esse é o vídeo que você precisa ver. Esse é o vídeo que vai te encontrar no tempo certo, não é? Então, se você acha que é assim que as coisas são, então você provavelmente vai desperdiçar essa vida que você tenta preservar em busca desse vídeo, desse assunto, desse conhecimento que vai te salvar. Porque no fundo é isso. Você está com, né, esse medo de perder tempo é justamente isso. Né? Então você quer achar a melhor solução para resolver o problema da melhor maneira possível e que ela venha com uma garantia de que você não vai se arrepender. O que é loucura total. Então, dando aqui algumas soluções, né, pensando em como você pode, assim, e como eu tenho feito também, tá? É começar a valorizar o esforço em si mesmo, sem nenhum tipo de garantia de que ele vai trazer alguma coisa além disso. Porque normalmente vai haver alguma, mas quanto mais você tenta buscar aquilo diretamente, menos você vai obter. É como o prazer, né, ou o prazer sexual como um todo. Quanto mais você quer ter algum, mais ejaculação precoce você tem. Então veja assim, a sua vida é uma grande ejaculação precoce. Então, assim, a ideia aqui é que você comece a gostar de coisas difíceis porque elas são difíceis. Porque o tempo gasto ali em você aperfeiçoar algum tipo de habilidade, algum tipo de conhecimento, ele é válido em si mesmo. E coisas boas acontecem para você quando você passa a fazer isso, tá? E mesmo que não aconteça, mesmo que elas não aconteçam, você está satisfeito com a atividade. Isso é importante. Então, na prática, você vai pensar no seguinte: você vai reenquadrar o que significa desperdício para você. Então você vai abandonar essa ideia de que as coisas só valem a pena quando elas dão retorno. Você vai focar em desenvolver habilidades, principalmente aquelas que te aproximem de um tipo de identidade criativa. Então, o seu objetivo é testar, é experimentar, é ver as coisas como pequenos experimentos, como pequenos testes, e não como uma carreira que você vai construir a partir de agora e tal. Porque quando você coloca essa pressão, quero construir um negócio, quero construir uma carreira, quero fazer Quando você coloca essa pressão, você, de novo, começa a pensar em qual é o melhor modelo de negócio, qual é a melhor carreira a seguir, e aí você voltou para o mesmo problema, que é ficar considerando todas as possibilidades para que você chegue a melhor que mais se adapta ao seu negócio, ao seu desejo, enfim. Né? Então, tenta pensar na primeira coisa. Eu vou tentar escrever textos nesse sentido. Eu vou tentar fazer vídeos nessa direção. Esse tipo de vídeo, por exemplo, não é um vídeo comum no meu canal. Eu não gosto muito de falar desses assuntos, para falar a verdade. Tá? Eu estou fazendo isso porque algumas pessoas pediram, vou tentar fazer. Eu não sou muito bom em falar dessas coisas, então eu também estou tentando falar dessas coisas. Tá? Então, cada tentativa aqui, para mim, é um tipo de fracasso diferente. É uma maneira nova de fracassar e a gente vai descobrindo qual é a maneira mais adequada. E talvez, no final das contas, eu fale, fazer outra coisa. Então, a ideia aqui é aceitar a incerteza como parte do jogo. A gente não consegue eliminar o risco. Todo esforço criativo ou toda decisão que envolve uma transformação da nossa identidade, ela não vem com garantias. Não vai ter nenhum tipo de garantia. Tá? Todo mundo que promete garantias na internet, em geral, lida com ingênuos, lida com pessoas que elas precisam, sabe? Elas precisam dessa segurança de que elas podem voltar atrás, de que não há, de que assim existe alguém adulto lá fora cuidando de tudo para ela. E na realidade não é assim. Então a solução é aceitar a incerteza como parte desse processo e não como um defeito dele, não como se você fracassasse ou como se você não soubesse muito bem. Isso seria um erro. Tá? Essa é a situação normal. Então, essa busca excessiva por clareza antes de começar é um grande problema. Você tem que lembrar que é como dirigir à noite. O farol ele só ilumina um pedaço do caminho. Você precisa andar para que ele elimine o resto, para que ele ilumine o resto, né? Então, é assim que as coisas funcionam. Então, você começa a ver as suas ações, e eu acho que essa é a grande lição aqui, como um tipo de descoberta. Então, a única maneira de você saber se algo vai valer a pena, é claro que é fazer.
mas você, ao entrar em contato com outras pessoas que fizeram algo parecido, você pode conversar com elas. Valeu a pena para você? Como é que foi? Então, essa troca de experiência com outras pessoas é um jeito de você ter uma visão e estimar melhor aquilo que você espera a respeito dessa decisão. Né? Então, o medo do desperdício aqui, o medo do tempo perdido, ele vai se reduzir quando você vir tudo como um tipo de experiência, como um tipo de experimento, como um tipo de teste, e não como o vídeo ou o texto que vai decidir o seu futuro. Você entendeu? Então, eu sinto que muitas pessoas têm isso. Elas, principalmente quem não produz muito, elas sentem que elas não têm muito a dar. Então, quando elas produzem algo que não parece ter dado os resultados que ela esperava no início, elas começam a achar que não é para elas. Porque como elas seguravam muito, elas consideraram muito, elas ficaram ali pensando e confabulando e tal por muito tempo, elas imaginam que quando esse algo acontecesse, deveria ser incrível. Porque a ansiedade, a antecipação que elas fizeram foi muito grande em relação àquilo que esse algo, esse vídeo, esse curso, pense aí no que você quiser, poderia oferecer. Então, elas começam a avaliar tudo de uma maneira, de um ponto de vista de quem chega sempre tarde, né? E quando chega, a coisa já não vale mais a pena. Então, a ideia aqui é mais ou menos essa. Começar pequeno, mas com constância. Então, não é para você buscar nenhuma garantia, nenhuma certeza. Você vai começar fazendo porque parece ser a coisa que você consegue fazer naquele momento. Assim, o ideal não é que você pense, será que essa é a melhor coisa para o iniciante? Cara, essa é a coisa que eu estou vendo que eu posso fazer neste momento. E não se é a melhor coisa, tá? Para de buscar o melhor, o melhor vídeo, o melhor não sei o quê, a melhor ferramenta. Para de buscar isso, tá? Porque quando você busca isso, onde você entra? Nesse ciclo de considerações. Né? Você vai passar 2 semanas para tentar achar qual é a melhor ferramenta de edição de vídeo. Então, a ideia, principalmente para quem produz conteúdo, é que você comece a publicar constantemente. E o objetivo não é ficar bom. Eu sei que parece estranho o que eu vou falar, mas o objetivo não é ficar bom. O objetivo é publicar. Quando você muda esse objetivo para, ao invés de precisa ficar muito bom e assim, para publicar, você entende que nesse momento o seu medo não é, o seu problema não é de qualidade, porque afinal você não produz nada. Como você vai melhorar algo que não existe? Então, o seu objetivo agora é publicar, tendo um corpo de coisas publicadas. Depois que você fizer seus 20, 30 textos, aí a gente começa a melhorar. Você já vai melhorar naturalmente no processo. Pouco ou muito, você vai melhorar. Mas o objetivo é só publicar, é só fazer, não é ficar bom. Ficar bom é coisa que a gente faz depois. Então, quando você, de novo, tá vendo que é a mesma coisa, o problema vem da mesma raiz. Você quer saber se vale a pena, você quer prever o futuro, você quer, não é, saber que você não perdeu tempo. E assim, se você não perder tempo, você vai perder tudo. Entende? Se você não se dedicar, não se arriscar, e vou dizer que é um salto de fé mesmo, uma confiança mesmo, tá? A querer fazer alguma coisa, em vez de perder tempo, você vai perder dinheiro, vai perder sua vida, vai perder todo mundo que você poderia ganhar porque você não deu esse salto de fé. E é um salto de fé mesmo, de novo, é um salto de fé. Ninguém pode dar essa garantia para você, tá? Não vai vir de lugar nenhum. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? A ideia de você valorizar o processo e não apenas o resultado. Eu sei que isso é meio clichê, mas é verdade. Algumas coisas a gente tem que ouvir de várias fontes diferentes até que a gente decida, não é? Até que a gente mude o nosso comportamento. Então, tenta ver as coisas, né? Como o foco quando você vai aprender alguma coisa, não tente ver como você vai usar aquilo. Assim, como que você vai aplicar aquilo no seu dia a dia imediatamente, tá? A promessa parece ótima, parece excelente, mas ela parece assim porque é isso que o iniciante mais busca e é isso que o mercado mais vende. É um jeito que você pega, copia, cola e já sai ganhando dinheiro. Tente ver como um tipo de experiência de novo. Eu acho que grande parte desse problema de as pessoas não conseguirem tomar esse tipo de atitude em relação a cursos e vídeos, etc., é que elas não conseguem entender que assim, acho que esse era o papel do hobby, entende? Assim, acho que é porque elas não têm um hobby, elas não conseguem entender isso. Quando você tem um hobby, quando você quer
aprender a fazer cerâmica, aprender a tocar guitarra, violão, você quer, claro, melhorar naquilo, você quer ficar bom naquilo, mas o objetivo não é assim, será que isso vai me dar algum resultado? Será que isso vai, o que eu vou ganhar com isso? Não é? O objetivo é aprender algo que parece fazer bem para você. Parece que vai te transformar em alguém melhor em algum sentido. Você vai aprender como que se faz uma coisa bem feita. Tá? Então, a ideia aqui é que você veja as outras coisas mais sérias também dessa forma. Né? Então, quando você decide por uma carreira, decide por uma estratégia de negócio, por uma estratégia de conteúdo, ou por, enfim, ou até para decidir se vai ver um vídeo no YouTube ou não, cara, você tem que começar a se deixar levar nesse sentido. Cara, me parece que essa é a melhor decisão a ser tomada nesse momento. Tá? Então, aos poucos, depois de muita experiência e muito fracasso, você começa a ver com mais clareza os caminhos possíveis em algumas áreas. Mas demora para isso acontecer. E, de novo, o iniciante é quem mais deveria se preocupar em ganhar experiência antes de ganhar clareza e certeza. Então, a ideia aqui é mais ou menos essa, né? A ideia de que o objetivo não é ver a vida como se fosse um projeto, como se fosse uma obra de arte que precisa ser concluída e alguém depois vai dizer assim, olha, ficou bom, ficou ruim. A ideia é distinguir entre as pessoas que amam as palavras, não é? Que vivem pelas palavras, e outras que amam viver a vida. Não é? Então, ao invés de você querer buscar essas palavras certas para dizer no momento certo, né? As palavras corretas que vão abrir as portas para você, você passa a ser aquela pessoa que ama viver a vida. Não aquela pessoa que só quer saber quais chaves abrem tais portas, né? Então, a ideia aqui é, de novo, e esse é um tipo de vídeo mais reflexivo, assim, mais de trocar ideias mesmo. E é sempre um pouco difícil fazer esse tipo de vídeo, porque como não existe uma outra pessoa do outro lado, nesse exato momento, só tem uma câmera, você, você fica muito introspectivo. Né? Então, falta esse outro feedback, o ritmo também fica diferente. E é engraçado que eu pegue esse tema, né, um tema como esse, em que a pessoa o tempo todo fica ali considerando, não é? Então eu sei que existe do outro lado essa ansiedade da hora do vídeo, o pico do vídeo, qual que é a parte mais importante do vídeo? Por favor, ChatGPT, resuma esse vídeo. Então esse é o tipo de vídeo feito para que você, assim, recupere essa disposição de arriscar, de errar, de ver um texto, de ver um vídeo, de ver uma compra, às vezes, que tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal ou algum curso, como um tipo de experiência, um tipo de experimento. Se você tenta ver a sua vida como uma coisa fechada, em que tem um formato final, quer dizer, se você começar a olhar a sua vida como um projeto, então o projeto tem uma casa, tem uma visão final de como as coisas devem ser. Você vai começar a querer ver se aquilo, ó, esse pilar tá do jeito que eu pensei, isso aqui tá do jeito que eu pensei. E assim, um projeto dá para fazer dessa forma porque a gente tem uma visão final de como a coisa deve ser. Com a sua vida a gente não tem. Eu não tenho uma visão final de como a sua vida deve ser, nem como a minha deve ser. Então tudo é um tipo de experiência em que ao mesmo tempo em que a gente aprende coisas novas, a gente muda, tá vendo? Quando a gente aprende coisas novas, a gente também muda. É igual aquela questão, né? Tipo, se você ganhasse R$ 1 milhão agora, se você fosse milionário hoje, o que você faria? Cara, eu seria uma outra pessoa. Tu entendeu? Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu seria uma outra pessoa. Eu seria a pessoa que ganha na Mega Sena. E aí, o meu gosto, as minhas necessidades, enfim, então, mudariam. Tá? Principalmente quando esse enriquecimento demanda que você adquira habilidades para chegar até lá. Então, a Mega Sena é tipo um jeito mágico, né? Mas assim, digamos, você vira um bilionário. O caminho entre você, que está aí ferrado, e ser um milionário, ou um bilionário, vou falar bilionário que é mais possível, né? Vai te mudar de uma maneira monstruosa, drasticamente. E você vai ser uma outra pessoa, talvez pior, mas vai ser uma outra pessoa. Então não tem como você prever exatamente como vai ser você hoje quando você for alguém do futuro, tá? Então, esse aqui é um vídeo introdutório, um vídeo em que eu estou pensando alto aqui em relação a esse conceito. Eu sei que, é claro, né, existem vários viés cognitivos que explicam esse tipo de experiência, mas o medo, né, o foda, o fear of doing anything, o medo de fazer alguma coisa, é algo que para mim é um pouco mais específico nesse sentido, em que, para fechar o vídeo, né, ele tem essa questão de você ter um medo constante de perder tempo.
E por causa disso, você perde tudo.